Está começando agora o programa Em Busca de uma Nova Vida. Eu tenho dois amigos, dois pastores que se chamam Jonas. Um é o Jonas Vilar, que vocês conhecem, daquela musiquinha Você Já Venceu. E outro é o pastor Jonas Maciel. E ele diz: atende o telefone. Eu vou atender o telefone. Alô? Alô? Pastor Francisco de Assis Pereira. Isto. Da Igreja Apostólica Nova Aliança em Cristo, do Creio em Jesus, das rádios Nova Aliança, do programa, isso, do programa da TV Cristã, exatamente. Diga, meu amigo, qual é o seu nome? Inácio? Pois não, Inácio, o que você tem? Diga. Dor. Você está doente? Que isso? E mais o que? Ah, você está sentindo tonturas? Meu amigo, você ligou na hora certa. Essas dores, doenças, enfermidades que você tem, tonturas, tudo isso que você sente, que você... Ah, você ouviu minha pregação, né? Eu digo que isso é tudo do cão, é isso? Exatamente, é do cão, não, meu filho. Isso não é de Deus, não. Mas foi bom você ligar, porque eu vou te dar dois remédios. O primeiro remédio chama-se Jesus. O primeiro remédio chama-se Jesus. Se você chegar a Jesus, se você receber Jesus na tua vida, você não vai ter dor nenhuma, nem enfermidade, você não vai ter nenhum mais problema na tua vida. O segundo, que não é remédio, porque não é fármaco, porque não tem química, é este aqui, ó, Vitaviton. O Vitaviton é um produto natural, colhido no mar, viu, Inácio? Colhido no mar puro do Nordeste, sem nenhuma poluição. Não é esse mar aí que tem um monte de esgoto aí, não, é lá no Nordeste, longe de qualquer habitação, é um mar puro. E esta alga aqui, a alga marinha, que é colhida no mar, é seca ao sol, é alvejada apenas com limão, sem nenhum produto químico. E tem mais uma coisa, é moída, encapsulada, e nós colocamos aqui no Vitaviton, que é quem nos ajuda, quem nos socorre financeiramente no nosso trabalho evangelístico. Você compre o Vitaviton, que você vai ver como a sua vida vai melhorar. E coloque Jesus no teu coração, que aí não tem pra ninguém, viu? Que Deus te abençoe, meu querido Inácio. Volte sempre, viu? Ajuda a emagrecer, fonte de juventude. Combate doenças do coração, colesterol e arteriosclerose. Combate tumores, pressão alta e diabetes. Regula o metabolismo. Propriedades rejuvenescedoras. Mais informações, acesse www.vitaviton.com.br ou ligue 0 operadora 11 2228 7228 ou 0 operadora 11 3487 3940. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração e nos acompanhe agora e para todos sempre. Todos que creem digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos invocar a presença do Espírito Santo. Abrir o nosso coração para que Ele entre e nos ensine todas as coisas. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és o Espírito de consolação, Espírito de sabedoria, de luz e de entendimento. A Tua promessa é de morar dentro de nós e nos ensinar todas as coisas. Dá-nos fé bastante, Espírito Santo de Deus, para que nós creiamos nessa Tua promessa
e para que nós abramos de fato o nosso coração para a sua morada, para a sua entrada, a fim de que com a tua presença nós possamos conhecer a mais perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E através da tua orientação ao Espírito Santo de Deus, nós possamos caminhar dentro da busca de uma vida melhor. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no teu nome. Vem cumprir a tua promessa. A promessa de Cristo é a seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E todos aqueles que se reunirem no meu nome, eu estarei no meio deles. Cristo está presente agora nessa sala conosco, com aqueles que estão nos ouvindo, com aqueles que estão acessando, seja na televisão, seja na internet, seja no rádio, que estejam unidos conosco. Deus está conosco, Deus está no meio de nós. Jesus prometeu e Ele cumpre. Aproveitemos agora essa presença de Jesus para nós confessarmos a Ele os nossos pecados. A confissão é um ato que precisa se fazer continuamente, porque o perdão a gente recebe, mas logo mais pela nossa fraqueza nós voltamos a pecar. Por isso que nós temos de nos reconciliar com Deus a todo instante, a todo momento. Confessemos com humildade ao nosso Senhor Jesus os nossos pecados, dizendo a Ele: Senhor Jesus, nós confessamos todos os pecados, todas as nossas faltas, todas as nossas infrações que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Nós te confessamos com toda humildade, Senhor, a nossa fraqueza, o nosso estado de pecado, a nossa situação de afronta aos teus mandamentos, afronta ao teu amor e à tua vontade. E declaramos, ó Senhor Jesus, que estamos arrependidos do que fizemos. Gostaríamos de não ter feito, mas a fraqueza nossa é grande e por isso o fizemos. Mas declaramos o nosso arrependimento e te pedimos, ó Senhor Jesus, forças para não mais pecar, forças para evitarmos as ocasiões de pecado, força para evitarmos as ocasiões de degringola, forças para evitar a ocasião de voltar a te ofender. E nós te pedimos perdão, Senhor Jesus, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas faltas, perdão pelos nossos erros, perdão por tudo que fizemos de errado. E mais, Senhor Jesus, te pedimos, tu nos conhece, nos sonda, entra dentro de nós, sonda o nosso coração, Senhor Jesus, vasculhe o nosso coração e vê se lá ainda se encontra alguma coisa que te desagrada, Senhor Jesus, e arranca de lá, porque queremos ser pessoas segundo o teu pensamento, segundo o teu coração, segundo o teu amor. Se creem, digo amém, digo glória a Deus. Vamos receber o Senhor Jesus agora em nossa vida, porque esta é a fortaleza que nós temos de ter a presença de Cristo em nossa vida, em todo instante, em todo momento, em toda hora. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso único Redentor, como nosso único intercessor e como único Filho de Deus vivo. Na verdade, quando nós declaramos Jesus como Filho de Deus, nós também nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da promessa, irmãos de Cristo, dentro da maior proteção que nós podemos receber na nossa vida como filhos de Deus. Os que creem, digam amém, amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos trazer hoje aqui uma leitura que é muito dignificante. E outra vez, nós vamos buscar o texto no Evangelho de João, no capítulo 7. No capítulo 6, minto. No capítulo 6 do livro de João. Não me canso de dizer que João é um livro sublime, como toda a Bíblia o é. Como toda a Bíblia é. Mas João tem um quê de mais espiritual? João tem um quê de maior ligação com Cristo? João tem um vigor extraordinário na parte espiritual, que nós não podemos prescindir de forma alguma da leitura, da crença e da fé naquilo que João afirma, porque temos a convicção de que isto foi arrancado do coração de Jesus.
diretamente do coração de Jesus. E olha o que está escrito aqui no livro de João, no capítulo 6. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele, com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Cristo. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou o seu selo. Dirigiram-se, pois, a Cristo e disseram: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Esse episódio que nós lemos aqui agora, ele acontece logo depois que Jesus faz a multiplicação dos pães e logo depois que Jesus anda sobre o mar. E aquela multidão foi atrás de Jesus. E Jesus sentiu aquela multidão, porque ele era cercado sempre de multidões. A gente calcula que Jesus nunca esteve com menos de 20 mil pessoas ao seu redor, entre homens, mulheres e crianças. O povo o acompanhava, e aquele povo se renovava, porque era gente que vinha em busca de cura, era gente que vinha em busca da palavra, e agora ele prova que era gente que vinha em busca do pão. A Bíblia narra 2 episódios em que Cristo multiplicara os pães. Mas isso deve ter acontecido muitas e muitas vezes, porque era uma sociedade pobre, era um povo que nada tinha, era um povo que não tinha como se sustentar, e Jesus multiplicava os pães, multiplicava os peixes, e Jesus dava a eles a abundância que ele veio trazer a esta terra. Então nós temos a certeza que não foram 2 vezes apenas que Cristo multiplicou o pão. E João, no último versículo do seu livro, do Evangelho, ele diz: essas coisas foram escritas para que vocês creiam. Mas, se fôssemos escrever tudo aquilo que Cristo realizou, creio, diz ele, que não seria bastante o mundo para caber nele todos os livros que se escreveriam sobre os feitos de Jesus. E Jesus olha aquele povo, e aquele povo chega: mestre, como é que o senhor chegou aqui? Quer dizer, falta de assunto. Falta de assunto. Que curiosidade é esta? Não interessa como ele chegou, interessa que ele está ali. Mas o povo sem assunto, porque era um povo que andava atrás de Jesus, e Jesus diz claramente: vocês estão atrás de mim, não é pelos sinais, não é pelas curas que eu tenho feito, não é pelas expulsões de demônio que eu tenho feito e que vocês estão vendo. Vocês estão atrás de mim pelo pão que vós comestes e fartastes. E na verdade, o povo, quando sentiu que Jesus dava o pão, viu como era fácil seguir Jesus. Porque além de ter a garantia ali da cura, além de ter o sucesso da palavra, ainda tinham a satisfação das suas necessidades físicas de comida, que Jesus multiplicava os pães. E Jesus disse claramente: vocês não estão atrás de mim porque vocês me amam? Vocês não estão atrás de mim porque vocês viram os sinais? Não estão atrás de mim porque ouvem as palavras que eu digo? Vocês estão atrás de mim porque comeram pão e fartastes. Então vocês vieram atrás do pão, não vieram atrás de mim. Aí Jesus aproveita essa dica, aproveita essa deixa e diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, diz Jesus. E vocês não têm que se preocupar com o pão material que vocês comem hoje,
e que vai para a cloaca e amanhã não tem mais sucesso nenhum. Você tem de se preocupar com o pão da vida, aquele pão que garante para vocês a vida eterna. E ele diz: esse pão sou eu. Esse pão sou eu. Jesus mostra claramente que o mundo sempre se preocupou pelas coisas materiais que estão à sua frente. Isto foi uma deixa, foi uma direção que o povo sempre tomou. A questão material. E o diabo se aproveita disto. E o diabo põe dificuldade material nas pessoas para que as pessoas mais se afinquem ainda, mais se dediquem ainda à sua parte material, para esquecer justamente a parte espiritual. E nós vemos no mundo de hoje, qual é a situação de todas as famílias, a situação de todo mundo. Todo mundo endoidecido para correr atrás de coisas materiais. Ninguém tem tempo mais para escutar coisas imateriais, coisas espirituais. Todo mundo se dedica à busca insana de coisas materiais. É o pai e a mãe correndo atrás do pagamento do carro que comprou a prestação, do pagamento da casa que comprou a prestação. Se a casa não foi comprada, atrás do aluguel, atrás do pagamento da luz, da água, do telefone, da internet, atrás de compra de computador, a prestação para ficar ali horas e horas perdidas em Facebook, em uma porção de coisa que Deus não aprova, na verdade. São meios que estão aí pela ciência para nós usarmos para o bem, e as pessoas usam para o mal. E a gente assiste no Facebook pastores de igreja, vejam bem, condutores de rebanho, dando o péssimo exemplo de difamar pessoas, difamar até outros pastores pelo Facebook, para com isso extravasarem um sentimento indigno, desonesto, indecente, que um condutor de ovelhas não pode ter. E está aí o Facebook para servir essas coisas, expondo o coração de todo mundo, expondo as intimidades de todo mundo. E nós temos aqui um exemplo interessante da exposição das coisas pessoais nossas. O rei Ezequias, que foi um dos reis mais abençoados que Israel teve, o rei Ezequias, ele, naquela riqueza dele, naquele fausto dele, naquela paz que ele conseguiu trazer, porque ele era de Deus, naqueles momentos de glória que Deus tinha dado para ele, o Ezequias recebe uma caravana da Babilônia. E essa caravana da Babilônia vem justamente para ver o que ele tinha, como era a vida dele, quais eram os tesouros dele, quais eram as riquezas dele. E Ezequias, num gesto assim, impensado, ele abre a sua casa, abre o seu palácio, abre os templos, abre os tesouros de Israel, abre tudo que ele tinha para uma caravana de um país estranho, de um país longe, de um país longínquo, que estava de olho nas riquezas de Judá. E o que foi dito pelo profeta? O que foi dito pelo profeta? Você não tem que abrir a sua intimidade, você que não tem que abrir a sua casa às pessoas que você não conhece, às pessoas que você não sabe, às pessoas que você não tem nenhuma intimidade. E aí, esses meios de comunicação sociais que nós temos aí, que são coisas para se usar na bênção e não no mal e não na maledicência, eles são usados por pessoas para denegrir a honra de outros, para difamarem a honra de outros, para levarem fatos que não são verdadeiros, para introduzirem naqueles que ficam ouvindo, ficam seguindo isso, malefícios em detrimento de outras pessoas. Então o que a gente percebe é isso. O povo está ocupado com coisas materiais. O povo não se lembra das coisas espirituais. O demônio traz dificuldades nas coisas materiais para que as pessoas mais se dediquem às coisas materiais. Então estava dizendo, é a preocupação pelo dia a dia, é o corre-corre pelo trabalho, pelo serviço, é o corre-corre por todas as coisas que estão à sua frente, e o povo não sabe que a Bíblia diz, através do Senhor Jesus, procurai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O povo desconhece isso, o povo não crê nisso, o povo não aceita isto. E Cristo disse, em vez de você ficar correndo que nem louco atrás das coisas materiais, busca em primeiro lugar o reino dos céus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca em primeiro lugar as coisas de Deus.
E aí, quando você busca a coisa de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Agora o povo inverte. O povo inverte. Ele vai atrás das coisas do mundo, vai atrás das coisas materiais, e se eventualmente sobrar no domingo alguma horinha que ele possa ir na igreja, né, ele vai então na igreja. Muitas vezes vai para mostrar o vestido novo, vai para mostrar o terno novo, vai para fazer fofoca, vai para introduzir inimizade entre as pessoas, vai para criticar as pessoas, vai para meramente uma função social. Então a parte espiritual é relegada. E Jesus, quando viu aquele povo louco atrás de pão, aquele povo louco atrás de peixe, aquele povo louco atrás das coisas materiais que ele proporcionava, Jesus disse: vocês não estão atrás de mim por causa da minha palavra, não estão atrás de mim por causa das obras que eu fiz, não estão atrás de mim por causa dos exorcismos que eu fiz aqui, mas vocês estão atrás de mim, atrás do pão que vocês comeram. E ele diz: procurai antes o alimento espiritual, procurai antes as coisas de Deus, procurai antes as coisas do céu. E ele diz: as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí a gente vê agora a comoção nacional, até mundial, pelo desastre que houve lá em Santa Maria, onde até agora 235 pessoas perderam a vida. Quase todas jovens, quase todas estudantes, e a comoção é muito grande. E aí a dor, né, a dor que se dá, as pessoas não analisam. As pessoas não analisam. E eu vejo gente dizer para mim assim: veja, pastor, a pessoa sai atrás de uma diversão, e lá encontra o fim da sua vida. Olha aqui uma mãe que diz assim: Deus estipulou tempo aos meus filhos, só resta aceitar. Deus estipulou tempo aos meus filhos, só resta aceitar. Ela perdeu 2 filhos. Aí a gente minimiza. Mas será que não pode se divertir? Vamos explicar a origem da palavra divertir, para vocês entenderem. Divertir é uma palavra composta do latim, que significa significa pegar direção contrária, direção diversa. E vertir é do verbo vertere, que é verter, que é andar, que é caminhar. Então, quando você pega o verbo divertir, divertere, como diz o latim, de onde vem no particípio passado a palavra diversão, porque o latim tem 4, na conjugação verbal ele tem 4 tempos: divirto, divirtui, diversum e divirtere. Seriam os 4 tempos latinos. E do particípio passado, que é o diversum, vem a palavra diversão. Então o que significa diversão? Significa sair da direção. Significa sair da direção. Diversão significa sair da direção. O demônio põe na nossa cabeça que nós temos direito à diversão, que nós temos direito a sair do caminho, a virarmos em sentido contrário. O demônio põe isso na nossa cabeça, e aí nós dizemos: mas o que tem em se divertir? O que tem por diversão? O que se tem em se divertir? Aí vamos ver o tipo de diversão que nós temos. Nós temos uma diversão, por exemplo, das novelas porcas, imundas, sujas, sem nenhuma instrução, sem nada, que são colocadas de goela abaixo no povo brasileiro, que se fica magnetizado. A partir das 6 horas da tarde ou das 5 horas da tarde, o povo é magnetizado por um bombeamento de má notícia, de má coisa, de coisas horríveis que são colocadas ou direta ou subrepticiamente na mente dos brasileiros. Isso é diversão. Mas a palavra diversão já diz mesmo: sai da linha, sai do caminho, sai da direção. A palavra diversão é isso. Vamos ver outro tipo de diversão. Boates e mais boates que são abertas. Boates onde tem toda sorte de pecado, de erro, de afronta a Deus, abertas em todos os cantos desse país, onde tem droga, onde tem bebida, onde tem sexo feito abertamente, de qualquer forma, de qualquer maneira, onde existe bebida de todo jeito, de toda forma, onde não existe nenhum respeito humano,
E onde as pessoas que querem se divertir esquecem a sua família, esquecem os seus compromissos passados, esquece esposa, esquece esposo, esquece filhos, e vão se divertir. E vão se divertir. Deus não quer que você não tenha, vamos dizer assim, uma distração. Sim, mas a distração é aquela distração de Deus. Aquela que Ele coloca no teu caminho, sadia. Distração que é colocada sem a presença do demônio. E quando o demônio sente aquele povão dentro de uma boate, aí ele trabalha com gosto, né? Ele trabalha com gosto. É gente passando mão. E agora tem uma dança, gente. Agora tem uma dança da moda, gente. É a dança do arroxo. A dança do arroxo. Aquilo, você não sabe se você jogar uma água aqui em cima dos dois, não atravessa. Não chega lá embaixo, né? Porque é a dança do arroxo. Junta ali e seja o que Deus quiser, a dança do arroxo. Isso é diversão? Ou isso é coisa que Deus não quer? Eu ia usar outra palavra que começa com P, mas vou respeitar aqui a televisão. Mas vejam bem, então a tal da diversão é aquela coisa que Deus não quer. Aí quem vai nesses ambientes vai encontrar a presença do cão, a presença do diabo, que vai fazer um cara acender um foguete para pegar fogo no salão, porque o demônio sabe que ali tem muita gente que não está com Cristo, que não está com Deus, que está em pecado, que está com erro. E o demônio sabe que muita gente vai ser torrada ali, e é gente dele. Queira Deus que muitas dessas pessoas tivessem um minuto antes de morrer para se reconciliar com Deus. Glória a Deus se isso aconteceu. Glória a Deus se Deus ainda foi lembrado por essas pessoas no momento final da sua angústia, no momento final da sua vida. E glória a Deus, porque Deus ainda recebe, ainda na última hora, ainda nesse último momento, Deus recebe aqueles que se converteram. Quem assistiu o primeiro episódio de José do Egito, viu lá que a filha de Jacó, a única filha que Jacó teve, que Jacó cometeu tanto erro, que é interessante a gente observar isso. A gente que é pai vai cometendo erro na vida, e além de nós passarmos para os nossos filhos o nosso pedigree, digamos assim, o nosso genes, a nossa afeição, além de nós passarmos para os nossos filhos essas coisas de genética, nós passamos todas as demais coisas para o nosso filho, inclusive, preste bem atenção, os nossos pecados. Inclusive os nossos pecados. Não que os filhos sejam responsáveis pelos pecados que nós fizemos. Não, cada um responde pelo seu pecado. Eu respondo pelo meu, e os meus filhos vão responder pelos deles. Assim como meu pai respondeu pelos pecados dele, que eu não respondo pelo pecado do meu pai. Mas aqueles pecados que nós fazemos, eles influem na personalidade, eles transformam a personalidade dos filhos, eles incidem na personalidade dos filhos. E você vai ver que aqueles pecados que foram feitos, que é a falta de juízo, que é a falta de escrúpulo, que é a falta de ética, que é a falta de amor, os filhos vão se viver impregnados disso. E os filhos de Jacó foram impregnados, primeiro, do golpe que Jacó deu em Esaú, do golpe que Jacó deu no sogro, dos golpes que Jacó aplicou na vida dele inteirinha, em cima do povo. Então, os filhos foram impregnados disso. E vocês viram naquele episódio como os filhos de Jacó eram maldosos, eram ruins, não tinham nenhum temor a Deus, bebiam, viviam na total devassidão. E a filha de Jacó, a única filha, Jacó tinha 12 filhos e uma só filha. E aquela filha, diz a Escritura Sagrada, que ela foi visitar as filhas da terra. E lá o Siquém, que era o filho do rei, que não era religioso, que não tinha nenhum escrúpulo de Deus, ele vê Diná, ele se apaixona por ela e ele a estupra. Fatalidade? Ou procura pelas coisas erradas? Como é que a menina Diná vai sair da sua casa para visitar as filhas da terra? Filhas que ela não conhecia, que ela tinha chegado naqueles dias ali, Jacó tinha vindo lá de longe e tinha se colocado ali nos arredores de Siquém. Como é que ela sai assim, sem avisar para um irmão, sem chamar um irmão, sem estar com um irmão, sem procurar um irmão, sem pedir ordem para o pai, sem pedir ordem para a mãe? Ela simplesmente sai?
Agora, não estamos justificando que Siquém tenha aprontado para ela. Siquém também era filho de um pai que era bárbaro, que não era de Deus, que não tinha nenhuma formação espiritual. E ele possui a moça. E nessa circunstância, isto para Israel era uma coisa horrível, era uma coisa terrível. Era terrível a mulher ficar sem marido. E era terrível a mulher ser desvirginada. E era terrível a mulher não se casar. Então tudo era terrível. E a moça, sabendo disso, ela sai despreocupadamente e ela encontra o tal do Siquém. Aí Siquém, de um gesto até bonito, ele procura de uma forma fazer com que aquele ato que ele fez seja pago, seja resolvido, e ele casa-se com a moça. Depois vocês vão ver o episódio seguinte, não vou contar, que depois os filhos de Jacó vão lá e matam todos os filhos de Siquém, matam toda a geração de Siquém. Mas tudo isso é por quê? Porque vai se procurar uma diversão. O episódio que é passado na televisão, ela está num baile, numa festa. A Bíblia não fala em baile, em festa. Mas de qualquer forma, se ela tivesse ficado em casa, Siquém não tinha chegado lá. Ela não estava em casa, ela não estava com o pai, não estava com a mãe, não estava com os irmãos. Então, gente, quando a gente busca as coisas do mundo, quando a gente busca as coisas que são diversão, segundo a lei de hoje, que tem, não é nada demais, e hoje o diabo está colocando na nossa cabeça que não é bem assim não. Esse pecado que a Bíblia fala não é bem assim não. Hoje nós temos o livre-arbítrio, hoje nós podemos fazer literalmente o que quisermos. Hoje o epicurismo, ou seja, aquela teoria de que o gozo na terra é o que nós temos de buscar, está voltando. E está voltando de maneira muito pior. Muito pior. Aí Jesus vê aquilo tudo e diz, olha, vocês não procurem as coisas materiais, não procurem os alimentos materiais não, mas procurem aquelas coisas que vão servir para vocês para a vida eterna. Aí Jesus diz claramente, para que ninguém tenha dúvida, para que ninguém tenha dúvida, eu sou o pão da vida, disse Jesus. E ele vai à frente, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, né? Ele diz assim, terá a vida eterna. Aí os apóstolos se escandalizaram, porque onde se viu comer a carne dele, onde se viu beber o sangue dele, e a carne dele não é suficiente para bilhões de pessoas no mundo, e o sangue dele não é suficiente para todo mundo beber uma xícara, uma colher, uma gota. E a Igreja Católica pega esta palavra de Jesus, que ele tinha dito, não vão atrás das coisas materiais, ela pega essa palavra de Jesus, faz uma hóstia, e diz que o corpo de Jesus está ali, e o sangue de Jesus está ali. Ela materializa a palavra de Jesus. Materializa a palavra de Jesus. E Jesus, quando teve a dúvida e se instalou, o que ele fala ainda em João, no capítulo 6, no versículo 63? Para destruir totalmente essa teoria da hóstia, corpo vivo de Cristo, e o vinho, sangue vivo de Cristo. Olha o que ele diz aqui. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna, não significa dizer que eu vou dar uma mordida no corpo de Cristo, vou pegar um pedaço do braço dele e vou comer. Não significa dizer que eu vou encher um copo de sangue dele e vou tomar. Porque a Igreja Católica, num gesto que ninguém consegue entender, ela transubstancia. Ela diz que quando aquela hóstia é colocada na boca do padre, que ele fala, hoc est corpus meum, aquela hóstia, aquele pão, se transforma em carne de Cristo. E diz que é verdadeira transformação. E quando o padre pega o cálice que está cheio de vinho, de uva, material, e ele diz, hoc est sanguinem meum, está transformando aquele vinho em sangue. E aí o povo, segundo a Igreja Católica, não está comendo o pão que é a hóstia, está comendo o corpo de Cristo. Não está bebendo vinho que é material, está bebendo o sangue de Cristo. Haja sangue, hein, gente? E haja corpo para ser comido pelo católico. Só que ela não lê o versículo 63. Aqui ela não chega. Porque chegando aqui ela vê que tudo que Cristo falou, é o que ele diz.
as minhas palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não são coisas materiais. Então a Igreja Católica transforma uma coisa espírito, que Jesus falou, transforma numa coisa material. Jesus disse, eu sou o pão da vida, espiritualmente falando. Eu sou o pão da vida no espírito. Ela diz, não, a palavra de Cristo é diferente. O pão é que vai se transformar em carne, e o vinho vai se transformar em sangue, e vocês vão beber o sangue de Cristo. Vai correr sangue pela boca. E vai comer a carne de Cristo. Gente, isso é, sabe por que é isso? Para trazer uma idolatria para o povo. E o povo adora aquela hóstia. A obrigação do católico é adorar aquele ídolo. É adorar aquele ídolo. Isso tudo que é uma forma de idolatria que o demônio coloca dentro daqueles que pregam, que dizem que pregam a palavra de Deus. Jesus foi claro. Vocês estão aqui à procura de alimentos materiais. Vocês estão atrás do pão que vocês comeram ontem. Vocês estão atrás do peixe que vocês comeram. Mas não é isso que vocês têm de fazer. Vocês têm de me ver como o pão da vida de vocês. Ou seja, a minha palavra é o pão. A minha palavra é a vida. Tudo que eu vos disser é pão para alimentar vocês. E alimente o seu espírito. Alimenta o seu espírito, que é a coisa mais importante que existe. Nós estamos vivendo o século do alimento material. O século do cão. O século em que nós matamos o nosso espírito através de venenos. Venenos cada um pior que o outro. Veneno que a gente coloca dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Veneno do pecado, do erro, da bebida, da droga. E aí qual é a consequência disso tudo? A pobreza, a miséria, a desilusão, a doença, a enfermidade. Tudo isso é consequência de nós não entendermos a palavra de Cristo, quando ele diz, o pão da vida que sou eu, é a minha palavra. Ninguém precisa me devorar o meu braço, a minha carne, a minha perna. Ninguém precisa me devorar, não. Devorem as minhas palavras. Porque Cristo é o verbo. Cristo é o verbo. O que nós temos de entender de Cristo não é a carne dele, é o verbo, é a palavra que ele é. É a palavra dele. E a palavra dele nós temos de consumir na nossa vida através da fé. O que está escrito no livro de Abacuque? O meu justo viverá pela fé. Eu insisto nisso, porque vocês têm de entender isso. O meu justo viverá pela fé. A nossa vida é uma aplicação contínua da nossa fé. No livro de Hebreus, está escrita a mesma coisa. O meu justo viverá pela fé. É a única forma que nós temos de viver, é pela fé. E como é que nós vivemos pela fé? Alimentando-nos com o pão da vida que é Jesus. E esse alimento não é um alimento carnal que eu ponho na minha boca, que eu mastigo como se fosse a carne dele, não. Igreja Católica, entenda bem. O que eu tenho de mastigar, o que eu tenho de engolir, o que eu tenho de absorver é a palavra de Cristo na minha vida. O que eu tenho de beber não é o sangue de Cristo para escorrer pela boca, não. O que eu tenho de beber é a palavra de Cristo, porque Cristo é o verbo. O que João diz? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo que foi feito não teria sido feito sem ele. Então o verbo é Jesus. E quando eu tenho de engolir Jesus, não é mordê-lo, não é mastigá-lo, é mastigar a palavra que ele representa, é mastigar este livro, é colocar esse livro dentro de nós. E a fé, gente, a fé é uma coisa que a gente adquire só de uma maneira. Só de uma maneira. A fé só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a única forma que existe de nós alimentarmos nossa fé, é ouvindo a palavra de Deus. Agora, uma coisa interessante. A gente toma café cedo, a gente toma um lanchezinho às 10 horas, a gente almoça ao meio-dia, a gente toma um lanchezinho de tarde, a gente janta por volta das 7 horas, a gente toma uma ceia, um lanche por volta das 11 horas da noite, 6 refeições por dia. E quem embarca nesses navios aí costeiros, toma 6 refeições por dia. Sai com a pança desse tamanho. Engorda 5 quilos em 5 dias que estiverem lá. Agora, quando chega no alimento espiritual do meu espírito,
Não, eu tenho ido à igreja, sabe, pastor? Eu tenho ido à igreja, todo domingo lá, por volta das 5 horas, 6 horas, eu vou para a igreja escutar. Aí chega na igreja, o que acontece na maioria das igrejas? Tem profecia, tem profetada, tem gente se jogando no chão, tem gente fazendo aviãozinho, tem gente completamente alucinada, fora de si, 3 minutos de palavra, um monte de louvor, para que as vaidades sejam expostas dentro da igreja. Então eu troco a minha vida todinha por 5 ou 6 ou 10 minutos de palavra num domingo à tarde. O que nós temos de fazer? O nosso alimento tem de ser contínuo, tem de ser total, tem de ser toda hora, todo momento, todo instante. E vejam bem o que Deus diz: no momento que você me ouvir, no momento que você está gastando comigo, no momento que você está recebendo a minha palavra, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esta é a verdade. Você deixa de ouvir a palavra de Deus para correr atrás dos seus negócios? Você nem consegue fazer os seus negócios, nem se alimenta da palavra de Deus. Por isso que eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, eu dou glória a Deus, por Ele ter colocado no meu espírito, ter colocado na minha vida esse ministério, que é o ministério da palavra. Que é, digamos assim, nós somos um restaurante espiritual, onde não há hora de fechar o restaurante, onde não há hora para você receber o alimento. A qualquer hora do dia e da noite que você ligar numa das nossas rádios, nos momentos que nós estamos na televisão, nos nossos canais dentro da nossa internet, vocês vão receber a palavra de Deus a hora que quiser, no momento que quiser. Então não tem desculpa. Deixa de assistir uma novela e vá assistir uma pregação. Deixa de assistir um programa desse de bisbilhotice, que é o tal do BBB, não sei das quantas lá. Deixa de assistir isso. E vai assistir a palavra de Deus, vai se alimentar, vai alimentar o teu espírito, e você vai ver como a sua vida vai mudar completamente. Você vai ver como a sua vida vai tomar outro rumo, vai tomar outra medida. O pão da vida, que é Jesus, é através da sua palavra. E se você quer estar alimentado espiritualmente, se você quer estar forte espiritualmente, se você quer estar preparado para vencer o demônio, você se alimente espiritualmente do pão da vida, que é Cristo. E é um só jeito: é escutar a palavra de Cristo a todo instante, a todo momento, a toda hora. Palavra dita com honestidade, com franqueza, palavra que faz com que você possa alimentar o teu espírito, possa fortalecer o teu espírito, porque quem vai guerrear contra o demônio não é a tua carne não, viu, meu filho? Não é a tua barriga, não é a tua perna grossa, não é isso que vai guerrear o demônio. Quem vai guerrear o demônio é a fortaleza do teu espírito, é a força do teu espírito, é a grandeza do teu espírito, é a fortaleza que Deus coloca no teu espírito. Esta é que vai destruir o demônio. A palavra de Deus dentro de você, a palavra de Deus dentro do teu corpo, alimentando você, o pão da vida, que é Cristo, que vai alimentar você, para você vencer as ciladas do demônio. Os que creem, eu digo amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor Jesus agora que Ele nos dê a fé, que Ele aumente em nós a nossa fé, e que Ele abra o nosso coração para que nós possamos ouvir a palavra dEle mais vezes por dia. Mais vezes por dia. E vou pedir a Deus também que Ele nos dê condições de nós continuarmos nessa nossa campanha de levar a palavra de Deus em todos os recantos do Brasil, em todas as horas, em todo momento, de dia, de noite, a qualquer hora que a pessoa nos acessar, vai ouvir a palavra de Deus. Este é o nosso ministério, esta é a nossa missão aqui nessa terra, pregar a palavra de Deus. Então vamos pedir a Deus que nos dê condições de nós ouvirmos a palavra de Deus, e dê condições para a Igreja Apostólica da Nova Aliança em Cristo promulgar a palavra de Deus em todos os instantes, em todos os momentos. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, dá, Senhor Jesus, que o nosso coração se abra para ouvir a tua palavra várias vezes por dia, vários momentos da nossa vida, que nós possamos ouvir a tua palavra, Senhor Jesus, para que nós possamos nos fortalecer com o pão da vida que és tu, para que através desse fortalecimento do nosso espírito nós possamos vencer todas as ciladas do demônio. Nós te pedimos agora, ó Senhor Jesus, dá à nossa igreja a força para nós conseguirmos cada vez mais falarmos a palavra de Deus. E abençoa, Senhor Jesus, este nosso propósito. Hoje nós temos 7.700 horas falando de Cristo.
Nosso propósito é chegar no mês de dezembro deste ano de 2013, falando 36 mil horas mensais a palavra de Deus, para que ela chegue a toda hora em qualquer recanto do Brasil e do mundo, para que a palavra de Deus seja promulgada, seja falada, e que todo mundo possa beber da palavra de Deus, possa comer do pão de Cristo e possa se fortalecer na vida. Abençoa o nosso ministério, Senhor Jesus. Abençoa e nos dá essa graça de nós continuarmos essa tarefa. Dá-nos os meios, Senhor Jesus, para nós continuarmos essa tarefa, para que no fim do ano nós tenhamos 36 mil horas falando o nome de Jesus nos vários meios de comunicação. É o que nós te pedimos no teu santo nome. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vita Viton, produto natural colhido no mar, nas fazendas marítimas do Nordeste, onde o mar é puro, sem nenhuma impureza, sem nenhuma poluição. Colhidas, elas são secas ao sol, depois são lavadas com limão para serem alvejadas, após isso moídas e depois de moídas encapsuladas. Por que eu faço esta promoção? Porque isso aqui é um revigorante, isso aqui é um rejuvenescedor, isso aqui é excelente contra a diabetes, isso aqui é excelente para o problema sanguíneo, para o problema cerebral, isso aqui ajuda no emagrecimento, elimina as gorduras, controla o peso. Este produto Vita Viton, ele fortalece as pessoas, dá a memória, traz força para a memória. É simplesmente uma coisa extraordinária que Deus colocou para que nós possamos viver mais e melhor. Faço esse comercial porque o nosso programa, o nosso ministério, ele é patrocinado pelo Vita Viton. Por isso que quando você compra um Vita Viton, você está ajudando o nosso ministério, que você precisa conhecer, como um ministério de comunicação, que leva a palavra de Deus a milhões de lares no Brasil, através do rádio, através da televisão e através da internet. Vocês adquiriram esse produto, estão também contribuindo para a inserção do nordestino lá na vida social. Vita Viton, aquele que toma isto vai ver a diferença. E para comprovar, eu dou para vocês o meu testemunho. Sou um homem que aos 78 anos, eu levanto invariavelmente às 5 horas da manhã, trabalho até às 10 horas da noite sem parar, sem nenhum descanso, e mantenho uma força vital extraordinária. Claro que essa força vital, em primeiro lugar, eu a tenho por Jesus. Eu a tenho pela força de Cristo. Mas Cristo quer que a gente se alimente também. E isso aqui não é remédio. Isto é um suplemento nutricional. Isso aqui é alimento especial para aqueles que querem ser fortes, para aqueles que não querem ser doentes. E a doença do tumor, por exemplo, que é evitado por isso aqui, ela também é evitada pelo Vita Viton, porque ele é rico em iodo, e o iodo equilibra nossas glândulas tireoidais, que por sua vez equilibram todo o nosso organismo.
Vita Viton, aquilo que faltava para você rejuvenescer, para você ser uma outra pessoa. Que Deus te abençoe. Ajuda a emagrecer, fonte de juventude. Combate doenças do coração, colesterol e arteriosclerose. Combate tumores, pressão alta e diabetes. Regula o metabolismo. Propriedades rejuvenescedoras. Mais informações, acesse www.vitaviton.com.br ou ligue 0 operadora 11 2228 7228 ou 0 operadora 11 3487 3940. Meu irmão e minha irmã, eu convido você agora para nós recebermos o Senhor Jesus na nossa vida. É um momento de grande decisão na sua vida. E por que eu quero que você receba o Senhor Jesus na sua vida? É para que você deixe essa tua vida de derrota, para que você deixe essa vida de necessidades, essa vida de aflição, de angústia, essa vida de pobreza e de miséria, e você passe a viver uma vida de vitória, uma vida de sucesso, que só você vai conseguir quando você colocar o Senhor Jesus na sua vida. É o que está escrito na primeira epístola de São João, no capítulo 5. Quem é que vence o mundo? É aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus vivo e que veio a esta terra em carne para morrer por nós e derramar o seu sangue para a nossa salvação. Eu quero que você receba esse Jesus vitorioso, esse Jesus glorioso, esse Jesus que ressuscitou, não está mais na cruz, ressuscitou dos mortos. Esse Jesus que está vivo, que está em toda parte, que está no teu coração, que está junto com você. Eu quero que você o receba, para que você mude a sua vida e você seja um novo homem, uma nova criatura, para que você seja nascido de novo, para que você seja nascido de Deus e tudo que acontecer na sua vida agora seja vitória e seja sucesso. Primeira coisa que você precisa fazer, meu irmão, agora, junto comigo, é se reconciliar com Deus. E nesse momento eu quero que você incline a sua cabeça e você no seu interior, você vai confessar só para você e só para Deus os seus pecados, os seus erros, tudo que você fez de errado na sua vida. Você vai agora confessar ao Senhor Jesus, só você e Ele, dentro do seu coração, com a sua cabeça inclinada, com seus olhos fechados, e você dizendo ao Senhor Jesus agora, com toda a humildade, tudo quanto você fez de errado na sua vida. Uma vez que você confessou os seus pecados, você agora vamos pedir perdão a Deus. Fale junto comigo. Senhor Jesus, eu peço perdão de todos os pecados que eu cometi na minha vida, sejam aqueles que eu confessei agora, sejam aqueles que porventura eu tenha esquecido. Eu te peço perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados, que tu prometeste, Senhor, que mesmo que meus pecados fossem vermelhos como o carmesim, tu os faria branco como a lã. Tu os jogarias no fundo do oceano, para nem deles se lembrar sequer por um dia. Eu te agradeço, Senhor, esse perdão. E agora, em nome de Jesus, eu quero perdoar, Senhor, todos aqueles que me fizeram mal um dia, Senhor. Eu quero perdoar e quero abençoá-los, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Todas as pessoas que me fizeram mal, Senhor, eu abençoo agora e eu perdoo. Eu quero que você agora vai dizendo no teu coração, para você mesmo, o nome das pessoas a quem você quer abençoar agora, a quem você quer perdoar, em nome do Senhor Jesus.
agora que você pediu perdão dos seus pecados, que você os confessou, e agora que você orou pelos seus inimigos, pelos seus adversários e os abençoou, eu quero que você agora diga com toda a tua força, com a mão estendida, você diga comigo, repetindo comigo: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor, como meu único Redentor, como meu único intercessor, como meu único remissor. Eu te recebo agora como meu Senhor e meu Deus, como meu Salvador na minha vida, e prometo abandonar toda a necromancia, ou seja, culto aos mortos, e prometo, Senhor, abandonar o culto às imagens, ou seja, a idolatria. E te peço, Senhor, não me deixes mais cair em tentação, e me livra de todo mal, Senhor, porque só teu é o poder, só tua é a honra, só tua é a glória. Senhor Jesus, eu te recebo agora no meu coração, e a partir de agora, Senhor, eu quero vencer o mundo. A partir de agora, eu quero ser mais que vencedor em Cristo Jesus. A partir de agora, eu farei proezas. A partir de agora, eu saltarei muralhas. A partir de agora, eu desbaratarei exércitos. A partir de agora, eu sou cabeça, não sou cauda. A partir de agora, eu estou por cima e não por baixo. A partir de agora, Senhor Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E o sucesso vai reinar na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Vamos todos orar agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque só teu, Senhor, é o poder, só tua, Senhor, é a glória, só tua é a honra, Senhor, para todo sempre. Amém. Assim seja. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te faça cheio de felicidade, de sucesso, de saúde, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim seja. Muito obrigado pela sua audiência. Você acabou de assistir o programa Em Busca de uma Nova Vida.